Olá, tudo bem? O meu nome é Michele e eu sou instrutora de informática da MSTD, Michele Solução em Treinamento e Desenvolvimento. E antes que eu esqueça, curta esse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, saiba que sempre terá uma dica interessante que vai otimizar o seu dia a dia. E eu quero lembrá-los aí, da meta do canal. Quando nós atingirmos 300 inscritos, vocês concorrerão a 3 vagas para o meu curso Intensivão PROC-V, uma imersão nesta ferramenta tão utilizada aqui no Excel. Para você participar, basta você assistir ao vídeo Como utilizar a validação de dados com PROC-V e deixar lá, naquele vídeo, a seguinte mensagem: eu quero meu Intensivão PROC-V. Dentre as pessoas que deixarem essa mensagem, eu vou sortear 3 vagas para participarem do curso. Então, não perca essa oportunidade, hein? E por falar em uma ferramenta tão utilizada, hoje eu vou falar sobre tabela dinâmica. Esse vídeo será dividido em partes, então não percam a sequência, hein? Então hoje virá a primeira dica de tabela dinâmica. Mas antes da dica de hoje, vamos à vinheta. Você já precisou utilizar a tabela dinâmica e nem sabia por onde começar? Ou ainda foi participar de um processo seletivo e o recrutador te pediu tabela dinâmica e você não resolveu? Acontece. Então, não perca a oportunidade de aprender alguns recursos básicos e necessários aqui da tabela dinâmica. A partir de hoje, nós teremos uma sequência de vídeos falando aí da tabela dinâmica. Hoje será a parte 1. Vamos à explicação. Eu já estou aqui na nossa tabela que dá origem à nossa tabela dinâmica. Vamos a algumas dicas. Quando vocês forem trabalhar com uma tabela dinâmica, é uma boa prática sempre ter o cabeçalho preenchido, que aqui nós chamamos de campos, tá? Então aqui nessa tabela eu tenho a data da venda, código do cliente, cliente, vendedor, região, estado, marca, modelo e valor. Então, esses serão os campos a serem trabalhados na tabela dinâmica. Uma outra dica, eu vou vir aqui apagar o campo cliente. Olha só o que acontece quando você deixa um campo vazio. Guia inserir, grupo, tabelas, tabela dinâmica. Vou clicar, estou na tabela, vou clicar, vou pressionar OK. Olha o que vai acontecer, gente. Isso daqui é mais comum do que parece, hein? O nome do campo da tabela dinâmica não é válido. Para criar um relatório de tabela dinâmica, você deve usar dados organizados como uma lista com colunas rotuladas, ou seja, todas as colunas devem ter um nome. Se você estiver mudando o nome do campo de uma tabela dinâmica, deve digitar um novo nome para o campo. Ou seja, gente, não pode deixar vazio, senão não é possível gerar a sua tabela dinâmica. Vou pressionar OK aqui e vou cancelar, porque eu não vou conseguir seguir. Eu vou apertar o Ctrl Z para voltar o nome do campo. E olhem agora, vou clicar em qualquer lugar da tabela, novamente, guia inserir, tabelas, tabela dinâmica. Quando eu for inserir uma tabela dinâmica, ele vai enxergar um intervalo a ser trabalhado e vai me perguntar onde eu quero inserir essa tabela dinâmica, né? Aonde que vai ser colocada essa tabela dinâmica? Numa nova planilha ou em uma planilha existente? Aqui é o seguinte, nós vamos trabalhar aqui neste exemplo com a opção nova planilha, mas no dia a dia, de repente você está criando um dashboard e você pode inserir numa planilha existente, porque você vai estar montando um painel, fazendo algumas análises de dados. Mas, no nosso exemplo, vai ser nova planilha. Vou pressionar OK. Notem que abriu aqui a planilha 1. E eu tenho aqui novas 2 guias. Olha aqui, a análise da tabela dinâmica e a guia design. Estas informações só aparecerão enquanto eu estiver manuseando a tabela dinâmica. Quando eu sair da tabela dinâmica, não há necessidade de ficar aparecendo essas novas guias, porque fica muito poluído.
Então, eu vou demonstrar daqui a pouquinho para vocês, quando eu sair da tabela dinâmica, essas guias vão ser ocultas automaticamente, e quando eu voltar na tabela dinâmica, essas novas guias serão reexibidas. Olha aqui, campos da tabela dinâmica. Então, tem todos os campos a serem trabalhados. E aqui embaixo, o Excel vai me falar assim, ó, arraste os campos entre as áreas abaixo. Então, toda vez que nós selecionarmos uma informação aqui em cima, automaticamente elas virão aqui para baixo. Por padrão, o Excel vai fazer o quê? Vai agrupar todas as informações na linha, mas não necessariamente você precisa trabalhar na linha. Eventualmente, você pode tirar alguma informação daqui e levar para colunas. É comum a gente fazer isso, ou ainda levar para filtros, muito comum. E por padrão, tudo que tiver valores virá aqui para o campo de valores. Então, vamos ver como vai funcionar essa tabela dinâmica. Hoje vai ser a tabela 1. E como vai funcionar a dinâmica destes exemplos? Eu vou simular a seguinte situação, algo que é muito comum no dia a dia. Nós vamos trabalhar com a nossa base de dados cadastro, ela que vai alimentar a tabela dinâmica, e depois da tabela dinâmica pronta, eu vou simular a seguinte situação, que vão aparecer novas informações que estavam faltando na sua planilha cadastro. E aí eu vou te ensinar como editar essa tabela dinâmica, como faz para você incluir as novas informações sem ter que apagar e fazer novamente uma nova tabela. Então, vocês vão aprender a fazer edição na tabela dinâmica, tudo bem? Então, vamos à nossa primeira tabela. Vou voltar aqui na tab 1, na planilha 1, que será a minha tab 1, eu vou renomear, tab 1. E vamos ao nosso exemplo. Então, aqui, eu vou selecionar região, olha só, fleguei aqui a opção região, e também vou selecionar o valor. Olha aqui como ficou. Então, ele trouxe, ó, região para linhas e trouxe aqui a opção de valores. Aqui ele vai me trazer sempre, a primeira opção é soma de valores, então tudo relacionado a valor, ele traz como primeira opção a função soma, mas não necessariamente você precisa trabalhar engessado na soma. Eu posso mudar para média, pedir para contar, mínimo, máximo, mas por padrão, sempre ele vai trazer a primeira opção, soma, que é o que geralmente as pessoas mais utilizam. Vamos ver aqui como ficou a nossa tabela. Se você conhece a função soma-se, onde soma se atender ao meu critério, foi exatamente o que a tabela dinâmica fez. Ela trouxe a soma por região. E aqui, se nós observarmos, eu posso começar a trabalhar um pouquinho na aparência dessa tabela dinâmica. Ó, eu vou clicar no primeiro valor, com o botão direito, vai abrir esta lista suspensa e eu vou procurar assim, configurações do campo valor. Virei nessa opção. Eu poderia alterar por aqui ou ainda por aqui também é possível. Se você clicar aqui, você vai ver que eu também tenho configurações do campo valor. Então, tanto faz. Então, ó, botão direito, configurações do campo valor. E aqui é o seguinte, atualmente ele está trabalhando com o nome genérico que se chama soma de valor. Eventualmente você pode personalizar, pode criar um nome que tenha a ver lá com o seu dia a dia. Supondo que eu não quero soma de valor. E ele sempre traz na frente a função que está sendo utilizada. Olha aqui, eu tenho várias funções, eu posso utilizar outros cálculos. Então aqui está soma de valor, mas se eu fizesse a contagem, estaria contagem de valor, média de valor e assim segue. Então aqui, supondo que eu quero total, quero que apareça a palavra total ao invés de soma de valor. Olha aqui, total. E aqui eu vou formatar o número, porque olha só, não tem separador de milhar, assim, tá, a forma de visualizar tá um pouquinho, eu diria assim, não tá muito organizado. Então, eu virei aqui, ó, em formato do número. Vou procurar a categoria número, mas notem que tem outras opções, moeda, contábil. Eu vou vir aqui, usar separador de milhar e vou
zerar casas decimais. Observem como ficou. Vou pressionar OK, OK novamente e já formatei. Eu posso também, eventualmente, alterar o nome. Aqui são rótulos de linha, porque a informação está em linhas, né? Está agrupado em linhas. Mas eu vou mudar o nome, eu vou clicar aqui e vou escrever, por exemplo, região. Vou pressionar OK. Eu estou customizando, né, a minha tabela dinâmica. Então, ficou assim, ó, região e total. E agora, olha que dica interessante. Supondo que alguém te pergunta assim, eu quero saber tudo que compõe a região centro-oeste. Se você vir aqui no valor onde está centro-oeste e pressionar duplo clique, o Excel vai gerar uma tabela trazendo as informações somente da região que você selecionou. Ele gerou uma tabela. Se você não conhece essa tabela, é um recurso muito interessante que nós temos aqui no Excel. Não confundam com tabela de dados, que fica aqui na guia dados. Eu tenho aqui um grupo chamado previsão, testes de hipóteses, tabela de dados. Olha só, tanto que ela nem está habilitada. Não é esta tabela, hein? É uma outra tabela que facilita o dia a dia, quando a gente também está trabalhando com uma tabela muito extensa. Muito interessante este recurso. Mais para frente eu vou gravar um vídeo falando sobre essa tabela aqui. Então, quando você pressiona duplo clique, o Excel vai gerar essa tabela. Então, como eu pedi uma tabela da Centro-Oeste, eu vou renomear como Tab Centro-Oeste. E agora, observe o seguinte, eu vou clicar fora da tabela, observem que não tenho mais aquelas duas guias. Aquelas guias só ficam disponíveis quando eu clicar sobre a tabela dinâmica. Então, virá aqui, ó, análise da tabela dinâmica e guia design. Na próxima aula, nós vamos aprender a como inserir novas informações, porque aqui eu tenho o total por região, como eu falei para vocês. O Excel fez aqui a função soma C, utilizando a tabela dinâmica, então eu tenho a soma por região. Então, nesse exemplo, a região seria o meu critério. Mas na próxima aula, nós vamos aprender a incluir estas informações, porque ficaram faltando uma informação importantíssima da região sudeste. Então, nós vamos aprender na próxima aula como inserir essas informações e atualizar essa tabela dinâmica. Então, por hoje é só. Não perca o próximo vídeo. Gostou dessa dica? Então você já sabe, curta esse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos, me siga nas redes sociais, compartilhe com amigos e familiares que sempre vai ter uma dica interessante para otimizar o seu dia a dia. E não se esqueça, hein? Na semana que vem tem a parte 2 desse vídeo. Até mais!